Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o plano de aula. Lembra no último vídeo que a gente falou sobre os tipos de pedagogia? A pedagogia mais tradicional, a pedagogia afetiva, né? Inclusive um tipo de pedagogia que a gente ressaltou a importância desta abordagem por parte do professor, e também aquela pedagogia de caráter prático, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre tipos de pedagogia. E nesse vídeo a gente falou um pouco sobre plano de aula. Não sei se vocês perceberam, né? Então, o que é o plano de aula? A intenção desse vídeo é justamente, do material que eu preparei, falar um pouquinho sobre a questão do plano de aula. Porque é tão importante você preparar um plano de aula, você ter um plano de aula. O plano de aula nada mais é do que o projeto da tua aula. Imagine como se você estivesse construindo uma casa, né? E você precisa então elaborar um projeto estrutural, um projeto arquitetônico, um projeto executivo, um projeto financeiro, enfim. Quanto mais você planejar, quanto mais você estruturar as etapas da construção da tua casa, melhor vai ser o resultado. Ou seja, mais próximo daquilo que você objetivou fazer, você vai chegar se você tiver um bom projeto. O plano de aula é isso. A intenção do plano de aula é você estruturar a tua aula, você planejar, sistematizar aquilo que você vai fazer na tua aula, registrar isso, né, num esboço, para que você possa então ter um bom desenvolvimento da tua aula. Né? Então, quais são os elementos que compõem o plano de aula? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses elementos aqui, tá bom? Para você então elaborar o seu esboço do seu plano de aula aí. Se você não tem esse hábito, é alguma coisa importante aí que eu recomendo, porque vai acrescentar muito, vai te ajudar muito a você trabalhar a questão do objetivo da tua aula. Porque em síntese é isso, tá? O plano de aula, ele vai te ajudar a identificar qual o objetivo da tua aula e como que você vai trabalhar para alcançar esse objetivo. Então, quais são os elementos do plano de aula? Vamos pensar aqui um pouquinho, né? Primeiro, você tem que escolher um tema, né? A tua aula tem que ter um tema, né? Que tema que você vai abordar na tua aula? Os temas, em geral, eles precisam ser interessantes. Você precisa trabalhar o tema de forma que ele se torne interessante. Tem um nome chamativo, que desperte, né, a curiosidade do aluno. Isso é muito importante. Então, escolha bem o seu tema. Cuidado na hora de escolher o tema para não escolher temas que sejam muito abrangentes. Dependendo daquilo que você vai trabalhar, você precisa dividir esse tema. Né? Alguns temas são demasiadamente grandes. Né? É muito difícil você trabalhar numa aula, por exemplo, numa única aula, um tema que seja muito abrangente. Mas se você já tem um tema pronto, no caso da EBD, a gente vai trabalhar, por exemplo, esse trimestre com temas já pré-definidos, né? Então, você tendo já um tema já pré-definido, você precisa avaliar, né, esse material que já está na tua mão e identificar quais são os objetivos que você tem que atingir com essa aula. Isso é uma coisa muito importante também. Talvez a coisa mais importante no plano de aula é você estabelecer os objetivos da sua aula. Onde você quer chegar abordando esse tema? Onde você quer chegar com a sua aula? O que você pretende alcançar? Nem mesmo você sabe o que você quer transmitir com clareza, o que você quer que eles aprendam ao final da aula, então a tua aula já começa prejudicada. Você pode ter um único objetivo ou mais de um objetivo. Por exemplo, você vai dar uma aula onde você vai ensinar a fazer um brigadeiro, que seja, né? Então, o objetivo claro da tua aula é que os alunos compreendam completamente o processo para se fazer um brigadeiro. E que eles, ao final da aula, saibam fazer efetivamente, entendam como fazer um bom brigadeiro. É muito importante que você escreva os objetivos. Então, feito isso, você precisa elaborar um bom esboço. Tópicos, né? Organiza a tua aula por tópicos. Uma boa introdução, né? Um bom esquema aí tem que ter uma introdução que vai preparar o terreno para o aluno se ambientar com o assunto que você vai trabalhar.
os tópicos, você precisa organizar o assunto de forma que ele vai sendo descortinado para o aluno. Os tópicos, eles organizam, sistematizam a aula, para que ela siga uma lógica de o assunto vá se desvendando, né? Vá se revelando progressivamente para o aluno. Né? E ali, no tópico, no desenvolvimento, no esboço, você precisa fazer as anotações que são importantes, né, para trabalhar a questão do desenvolvimento do assunto. Nós não temos, né, memória fotográfica. Né? Nós temos uma limitação e o esboço nos ajuda nisso. Então, se você vai trabalhar informações, estatísticas, exemplos, tudo aquilo que é importante você trabalhar na aula, você tem que ter anotado no teu esboço. Você vai dar uma informação, você vai fazer uma ilustração. Essas informações que são importantes, que são essenciais para o desenvolvimento do assunto, precisa estar anotado no esboço do teu plano de aula. Nós estamos aí avançando com a elaboração do plano de aula. Você tem o tema, você tem o objetivo que você quer alcançar dentro desse tema com a sua aula. Então você organiza, estrutura esse assunto com uma boa introdução, todos os tópicos, um bom fechamento, uma boa conclusão. E agora você precisa pensar nos recursos didáticos que você vai utilizar e também na metodologia da aula que você vai utilizar. Pensando nos recursos, aí entra a criatividade do professor. Por quê? Os recursos didáticos, eles vão enriquecer a aula, vão trabalhar a questão da atenção do aluno, da retenção do aluno. Então é muito importante que recursos didáticos ajudem o aluno a compreender aquilo que o professor está explicando. Então já é de domínio de quem trabalha com educação de que recursos que estimulam mais de um dos sentidos, eles têm muito mais efetividade na questão da retenção e da compreensão por parte do aluno. O que eu estou querendo dizer com isso? Recursos audiovisuais, por exemplo, que estimulam não só a visão, mas também a audição. Eles vão trabalhar já dois sentidos. Então, com dois sentidos sendo estimulados, a compreensão e também a retenção, ela acaba sendo mais produtiva, mais efetiva na aula. Se você vai dar uma aula, por exemplo, de geografia bíblica, seja muito importante, né? Talvez trabalhar com um mapa seja muito mais efetivo do que você trabalhar com fotos do local ou região. Porque no mapa você tem a percepção da geografia expandida, você tem a percepção da topografia, que terreno é mais alto em relação ao outro, que terreno é árido, desértico, ao passo de que o outro é fértil. Isso influencia demais no desenvolvimento do tema. Quando você está falando de história, por exemplo, as civilizações, a região do Levante, na região da Palestina, que a gente conhece por Palestina, ali, ao lado, ao norte, ao sul, ali, o Império Egípcio, as fronteiras, a topografia, ela tem um papel importante. Então, você precisa entender isso e utilizar o recurso didático que vai ser mais favorável para você trabalhar isso com o aluno. A gente usa os slides no PowerPoint, isso é muito importante, ajuda demais. O Flipchart também é um recurso também legal para você trabalhar com o aluno, principalmente quando você quer extrair alguma coisa do aluno, não quer entregar pronto a informação. Então você pode pegar e trabalhar no Flipchart ideias, vai lançando perguntas e vai escrevendo aquilo que os alunos mesmo vão trazendo de informação. Isso tem um papel legal porque o aluno começa a ler alguma ideia que alguém colocou e isso vai ajudando ele a desenvolver também o raciocínio dele e a extrair dele mesmo, informações. Então isso é muito legal. O PowerPoint é um aliado grande do professor, se ele souber usar bem o PowerPoint. Então vai aqui algumas dicas aqui para você elaborar um bom PowerPoint. Primeiro,
Não utilize muita informação visual no PowerPoint. Poluição no PowerPoint acaba desviando a atenção do aluno. Excesso de animação, letras muito pequenas, letras que a cor se confunde com a do fundo. Via de regra, eu uso o PowerPoint com fundo branco. Por quê? Qualquer letra que você colocar no fundo branco, ela vai ter uma resposta visual muito melhor. A gente tem que entender que nem todo aluno enxerga igual, né? Tem alunos que têm limitação, inclusive de leitura. Então, assim, é importante que a letra seja grande, ela se destaque do fundo, ela não se misture. Cuidado com o excesso de animação, aquelas letras que entram e ficam girando, e estica e ricocheteia na tela. Você acaba desviando a atenção do aluno. Ele fica, sabe, pensando, puxa vida, o que a letrinha vai fazer agora? A preocupação maior do aluno, muitas vezes, do que ler a informação que você está colocando ali, né? Então é muito importante isso. Também frases objetivas, né? Não adianta você querer colocar o teu esboço no PowerPoint, não é esse o objetivo, né? Então, frases objetivas que sintetizam a ideia daquilo que você vai desenvolver, entendeu? Informações, tem que trabalhar muito bem isso, porque o PowerPoint é um grande aliado, mas se não souber como desenvolver, fazer uma boa apresentação, ele pode acabar te atrapalhando mais do que te ajudando, né? Então fica essa dica aí. Um pouco também sobre os métodos, né, para a gente concluir essa questão do plano de aula. É muito importante você escolher os recursos didáticos e o método que você vai utilizar para desenvolver a aula de acordo com o objetivo, com o tema. Por isso que o tema e o objetivo é fundamental no plano de aula. As suas escolhas todas vão partir do objetivo que você quer alcançar com a aula. Então você pode adotar um método expositivo? Pode. Mas nem sempre o método expositivo ele é o mais adequado, dependendo do assunto que você vai trabalhar. Você tem que ter essa reflexão para fazer uma boa escolha, né? Dependendo do assunto, um método de aula diferente, por exemplo, sentar os alunos em roda, começar com uma dinâmica, utilizando um método lúdico. Método lúdico funciona também com adulto. A gente tem muita ressalva de trabalhar métodos lúdicos com adulto, mas funciona muito bem. Então você pode, por exemplo, apresentar um filme, trecho de um filme, de um vídeo, alguma coisa que dali você pode extrair num bate-papo, numa conversação com os alunos, alguns conceitos importantes que se relacionam com o objetivo da tua aula. Isso torna a aula divertida, torna a aula muitas vezes interativa, o aproveitamento é muito maior e vai criar uma coisa diferente que o aluno vai se lembrar por mais tempo dessa aula. Então isso é muito importante. Então pense bem no método que você vai ensinar. Como bem ressaltava o Paulo Freire, criticava muito o que ele chamava de educação bancária, que é aquela educação de depósito, onde o professor só deposita informação, né, na cabeça do aluno, acaba não ajudando tanto o desenvolvimento do aluno como em métodos diferentes, em que o aluno se relaciona com a informação, em que o aluno acessa com mais autonomia essa informação, descobre, né, essa informação, né? Então Paulo Freire fazia essa crítica, né, da educação que ele chamava de bancária. Bancária justamente porque o professor só ia lá, depositava na cabeça do aluno, né, e depois na prova é hora de sacar essa informação, né? Então depositou lá, decoreba, depois saca na hora da prova para poder mostrar que reteve a informação. Informação é diferente de conhecimento. Nós podemos ter muita informação, mas não ter conhecimento nenhum. O conhecimento, ele promove experiência, né, com a informação. O conhecimento, ele é algo que é assimilado, passa a fazer parte de você, e por ser assimilado e fazer parte de você, você tem a capacidade de compartilhar. Então, olha que legal que é isso, né? As pessoas descobrirem essa diferença da informação e do conhecimento. O professor, ele vai atingir o objetivo da aula quando o objetivo da aula proporcionar conhecimento para o aluno. Se isso acontecer, o objetivo do plano de aula foi alcançado.
elaboração do tema e identificação dos objetivos. Em cima disso, a elaboração de um bom esboço, prevendo tudo o que você vai desenvolver na aula, todas as informações, a introdução, a conclusão, a escolha do material e dos recursos didáticos que você vai utilizar, preferência que estimulem mais de um dos sentidos do aluno, a escolha do método de aula que você vai abordar e, por fim, que é muito importante o professor sempre fazer no final da sua aula, é uma avaliação. Como que foi essa aula? Eu atingi os objetivos, não atingi os objetivos, o que eu preciso melhorar, né? Eu gerei o tempo num tópico e faltou tempo para eu desenvolver no outro tópico. Tem que determinar um determinado tempo para desenvolver um tema, outro tempo para aquele subtema, um tempo para conclusão, um tempo para perguntas e respostas, um tempo para os alunos se manifestarem também. Então, de repente, na avaliação você vai ver onde você errou, aquele recurso didático não funcionou, aquele método de aula não funcionou, eu tenho que melhorar esse método, o método é bom, mas eu não desenvolvi como deveria. Muito importante a gente também trabalhar a avaliação da nossa aula, porque a avaliação é a nossa autocrítica, né? Quando nós avaliamos, e a gente pode até trabalhar também a avaliação por parte do aluno, que é a crítica do aluno. Isso é muito importante também. Trabalhando isso, a gente vai com certeza melhorando gradativamente aí o nosso desenvolvimento na aula. Ok? Então é isso. Espero que tenha ajudado de alguma forma aí. E tem uma apostilazinha também falando desses assuntos que a gente vai, juntamente com o vídeo, disponibilizar para todos vocês, tá bom? Deus abençoe e continuem trabalhando firme aí. Um abraço. Tchau.